Vamos lá. 11 e 12, vamos dar continuidade aí. Tava pensando aqui, não sei se eu ia postar esse vídeo agora. Esse praticamente eu acho que é o último vídeo dos crimes sexuais de vulneráveis. E vamos dar continuidade aí, ver se eu consigo terminar hoje, passar para outro assunto. Não sei se eu explico mais crimes. Estou querendo explicar atentado violento ao pudor. Não, deixa eu ver. Ato obsceno, acho que é o 233. Eu vou ver aqui no meu plano de estudo qual é o crime, eu não vi ainda, qual é o outro crime que eu vou explicar. Vamos dar continuidade. Aí, explicando esses crimes, vamos lá. Só fazendo um... Olha, nós começamos. Estupro, violência ou grave ameaça, ter construção carnal ou praticar ato libidinoso em uma pessoa. Violação sexual mediante fraude, que é o estelionato sexual. Importunação sexual, o sujeito ele pratica em si mesmo ato libidinoso visando uma pessoa certa e determinada. Assédio sexual feito para quem está trabalhando, tá? Aqui nas majorantes do parágrafo 2º, uma qualificadora majorante, né? De 12 anos para cima, tá? 12 anos, de 14 anos até 18, tá? A CLT e a Constituição dá um parâmetro, lembrando aqui que o sujeito ativo tem que ser superior hierárquico, o sujeito passivo inferior hierárquico, sujeito ativo superior hierárquico, sujeito passivo inferior hierárquico, só mesmo para relembrar, tá bom? Aí vamos lá. Registro não autorizado da intimidade sexual, pessoa, o crime formal de consumação antecipada, produzir, fotografar, filmar ou não filmar, pode ser crime permanente, aí, no intuito de estar se prolongando num tempo. Eu até falei lá do exemplo da pessoa que bota a câmera de segurança dentro ali do quarto e deixa por anos ali, né? Está se prolongando a consumação, registra, né? Guarda o Google Drive, o iCloud, nuvem e por aí vai. Aqui ele já faz uma montagem, sabe? Tá bom? Ele faz uma montagem fotográfica, né? Quem é fera em montagem aí, que nem eu sou. Fotografia, vídeo, áudio, né? O chat GPT, né? Faz montagem aí das pessoas sexuais, talvez. Aí vamos dar continuidade. Só estou mesmo passando aqui os crimes sexuais já que nós já estudamos. Tá? Nada demais aí. Vocês podem estar vendo aí nesses vídeos anteriores. Só passando mesmo, relembrando. Estupro de vulnerável, artigo 217 linha A, menor de 14 anos, né? Bruno, quem é vulnerável aqui para fim desta lei? São só menores de 14 anos? Não, são pessoas aí que estão em sono profundo, em coma, anestesiada, o médico ali que ceda a pessoa ali na sala de cirurgia, pratica ato libidinoso, ou tem aí conjunção carnal com ela, por aí vai, né? Pessoa tetraplégica que não movimenta os braços também pode ser também vulnerável para fins desta lei. Pode se considerar vulneráveis, né? A incidência do dolo nas duas condutas afasta as qualificadoras. Eu expliquei isso bem detalhado lá no estupro de vulnerável, tá bom? Vai ficar bem claro, só estou passando mesmo. Aí vamos dar continuidade, né? Corrupção de menores, induzir alguém, né, sujeito ativo, induz um menor de 14 anos a praticar aí com outra pessoa, né? Satisfaz e a lascivo de outra pessoa, né? O que esse menor de 14 anos tem que fazer? Danças eróticas, poses sensuais, é isso. Ele precisa estar presente? Não, pode ser por videochamada, Skype, WhatsApp faz videochamada, né? No Instagram também, Facebook também, né? Por aí vai. Satisfação da área civil mediante fraude, né? Ele pratica ali uma conjunção carnal, um ato libidinoso na presença desse menor de 14 anos.
Falei, eu dei o exemplo lá do casal. Quem assistiu meu vídeo explicando esse crime aqui, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Aí tem um outro verbo aqui, que é o núcleo do tipo induzir, eu induzo alguém, eu convenço alguém a tal o quê? A assistir, ou me assistir, eu me masturbando, ou assistir aí um vídeo pornô comigo, porque me dá prazer. Eu expliquei isso bem de forma bem detalhada nos vídeos. Só estou repassando. Aí vamos lá, vamos dar continuidade no tempo, né? Retrocesso, retrocesso, é. Vamos lá. Favorecimento, prostituição, outra forma de construção sexual de criança e adolescente. Né? Esse crime aqui eu expliquei no vídeo anterior. Submeter ou induzir, atrair a prostituição, outra forma de exploração sexual, alguém menor de 18, mas fala-se, no caput fala menor de 18, mas aqui no parágrafo, no inciso primeiro fala que é maior de 14 e menor de 18, porque se for aí, né, se a criança ali tiver 12 anos, está numa casa de prostituição e você tiver ali conjunção carnal ou ter praticado libidinoso nela, você vai responder por estupro ali de vulnerável, tá bom? Tá? Você não vai responder por esse crime aqui não. Aqui dá um parâmetro, né? Qual é a idade que é alcançada aqui, de maior de 14 e menor de 18. Ficou claro, não ficou? Vamos lá, vamos dar continuidade. Eu acho que eu não errei não. Não sei se eu errei aqui, não falei que é um sujeito ativo. O sujeito ativo é quem submete, induz, atrai a prostituição, né? Ok, ele vai responder por esse crime aqui. Aí eu dei quem são aqui dá praticamente no parágrafo segundo, dá quem são os sujeitos ali, né? Proprietário, sim, gerente, sim, responsável pelo local também. Praticamente são os sujeito ativo, que são donos aí das casas e praticamente aí quem induz, quem submete, quem atrai aí essas pessoas, esses jovens aí, né, que são maiores de 14 e menores de 18 a se prostituir. Ele pratica esse crime aqui. Bruno, e quem aí tem aí conjunção carnal? A pessoa que vai lá nessa casa e tem aí pratica ato libidinoso com menor de 15 anos, pratica qual crime? Não sei. Aqui fala só pelo dono do proprietário, tá? Não tem crime, ela consentiu. Estupro de vulnerável não é, porque ela não é menor de 14, se ela tiver 15 não é. Estupro do 213 também não é. Basicamente esse crime aqui é para quem tem esse mercado aqui lucrativo, tá? Não é quem vai lá e o sujeito ali vai nessa casa aí de prostituição, contrata os serviços aí de uma menina de 15 anos, vai responder por qual crime? Ela aceitou? Aceitou. Você ameaçou ela? Não. Você bateu nela? Não. Ela aceitou ter comissão? Não. Aceitou? Não. Então não é nenhum crime não. Ao meu ver, eu estou só estudando aqui, né? Porque 213 não é. 217 linha A também não, porque não é vulnerável. Eu falei que ela tinha 15, então ela não é menor do que 14. É basicamente isso. Eu acho que eu tinha explicado num vídeo anterior que a pessoa aí que vai na casa de prostituição aí e tem relação com menor de 15 também vai responder por esse crime aqui. Acho que eu me equivoquei, me desculpe, mas eu acho que ele não vai responder não. Até porque se ela tem 15 anos, ela está no mercado de prostituição, mas você não ameaçou ela, você não bateu nela, ela aceitou a condição carnal. Acho que não vai ter nada não, tá bom? Só mesmo para exemplificar, eu acho que não ficou bem claro na hora que eu expliquei. Eu acho que na forma que eu expliquei lá, suponhamos que a pessoa que fosse na casa de prostituição ia responder por esse crime aqui. Mas agora eu estou lendo com um pouco mais calma e quem vai responder por esse crime aqui é o proprietário, praticamente
o inciso 2 dá aí as exigências aí do sujeito ativo, né? Proprietário, gerente e responsável pelo local. Ah, Bruno, é só proprietário, gerente e responsável pelo local? Não, outra pessoa também que não tem nenhum comércio aí de prostituição, pessoa de fora também. Mas eu acho que vocês me entenderam o ponto que eu quis explicar isso aqui, tá? Eu posso ter me equivocado lá na hora de explicar no vídeo anterior, acho que eu estava vendo que eu tinha falado mesmo que a pessoa ali que vai na casa de prostituição e contrata serviços ali de uma menina, de um adolescente de 15 anos, acho que ele não vai responder por nada não. Ela consentiu, ele não violentou ela, né? Nem nada. Estupro 213 não é. 217 linha A também não é. Vulnerável, porque eu falei que ela tem 15, ela não é menor de 14. É basicamente isso. Eu estou interpretando aqui, tá bom? Vamos dar continuidade aí, agora vamos para esse crime aqui. Crime também é de fácil entendimento, sem nenhuma dificuldade. 218 linha C, só tem o caput mesmo. Tem muitos verbos, né? Basicamente, o que é esse crime aqui? Esse crime aqui, basicamente, aqui é uma junção do 213 e do 217 linha A, que é o estupro e o estupro de vulnerável, só que aqui você vai divulgar, né? Você vai o quê? Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir. Essa conduta aqui de transmitir é o quê? Ao vivo, será? Skype, WhatsApp dá ao vivo, né? WhatsApp dá para ter ao vivo? Acho que dá, não dá. Instagram também dá. Facebook. Vender, você põe à venda, você expor à venda, você bota aí no comércio aí do Facebook, distribuir, publicar e divulgar. Na conduta de publicar, pode ser crime permanente, porque a consumação vai se prolongando no tempo, né? Ou não, né? Assim, estou interpretando. Ou divulga por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa. Quais são os meios de comunicação em massa? Televisão, Facebook, Instagram? Pode ser também, né? Sistema de informática, telemarketing, fotográfica, vídeo ou registro audiovisual contendo. Aí eu falei lá, né? Que é praticamente uma junção do lado do 213 e do 217 linear. O que tem que ter nessas condutas de oferecer, trocar, disponibilizar, vender? Cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a prática. Aí vem aquele procedimento, vídeos pornográficos aí compartilhados em WhatsApp, podem? Eu acho que assim, se eu for interpretar aqui, eu acho que não pode não, esses vídeos aí sendo compartilhados. Eu sei aqui, ó. Vamos interpretar aqui, né? Vamos interpretar comigo. Tá, ó. O que tem que ter nesta conduta de oferecer, trocar, dispor, transmitir, vender, expor à venda aí, né? Algum meio aí que ele utiliza, ele filma, ele registra, ele tirou foto, ele refilmou uma cena de estupro, uma cena de estupro de vulnerável, ou que faça apologia. O que é uma apologia a uma cena de estupro de vulnerável? Seria o que? Você está compartilhando vídeos pornôs, hein? Me diz aí, vocês que estão assistindo aí do outro lado. Induz a prática também, induzir a prática, né? Você está compartilhando vídeos pornôs aí do X-Vídeo, pode induzir alguém tá fazendo isso aqui, homem. Pode ser? Não sei. Eu estou pegando, estou interpretando os verbos. Ao meu entender, isso é crime, né? Assim, se eu estou pegando, interpretando apologia, eu estou induzindo, eu vou induzir sua prática. Ou sem o conhecimento da vida, cena de sexo, nudez aí. O que tem que ter nesses vídeos? Cena de sexo, nudez e pornografia. Ficou claro, né? Basicamente, é uma junção lá do 213 e do 217 linha A. Basicamente é o que, né?
pessoas lá que foram violentadas sexuais, foram estupradas, a pessoa vai lá e filma e vai divulgando aí, publica, divulga, vende. Vai responder por isso aqui, tá bom? Aí vamos lá, vamos dar continuidade. Pena: reclusão de 1 a 5 anos. Se o fato não constituir crime mais grave, pode constituir coisa mais grave? Pode constituir uma extorsão? Bruno, pode uma extorsão? Pode. Vamos supor aí que eu filme uma cena de estupro, ou uma cena de estupro de vulnerável, e ameaço aí quem está... Ou não, vou mudar o exemplo, esse exemplo não vai dar. Suponhamos aí que eu tenho uns vídeos meus fazendo sexo com a minha ex-parceira, minha ex-companheira, minha ex-mulher. Nós se separamos, né? Depois de um bom tempo, eu mando mensagem para ela, falando o seguinte: olha, eu tenho umas cenas de sexo tuas aqui, eu e tu, mas só aparece você na filmagem. Ou eu tenho umas fotos também, se você não transferir 10 mil reais para mim, eu vou divulgar, eu vou publicar, eu vou vender. E aí? Qual é o crime? Divulgação, vai responder em concurso por divulgação de cena de estupro e cena de estupro de vulnerável? Ou vai responder por extorsão? Crime mais grave, absolve menos grave? Tem que ver, né? Que fala que mais grave, né? Se o fato não constitui crime mais grave, acho que é extorsão mesmo, né? Ou não, né? Pode configurar outra coisa também, né? O que vocês acham? Vou mudar o exemplo, então. Suponhamos aí que... Vou dar o mesmo exemplo eu tenho uma namorada, nós tínhamos namorado, separei, só que eu tenho umas fotos e registro aí de vídeos eu e ela tendo conjunção carnal. Depois de um bom tempo, nós se separa, né? Depois de um bom tempo eu ligo para ela e falo: olha, se você suponhamos aí, se você não ter condição carnal comigo, eu vendo essas fotos, eu transmito, eu disponibilizo, eu troco, eu ofereço. Pode ser? Pode. Qual é o crime? Estupro. Ah, Bruno, mas foi qual o meio que ele utilizou? Ameaça. Ele está ameaçando essa pessoa, a ex-namorada dele. Ele está ameaçando a namorada dele. Para conhecer o quê? Para ter condição carnal. E qual é o crime? 213. Estupro. Quais são os meios lá que ele utiliza? Violência ou grave ameaça. Ele ameaçou ela, dispôs um vídeo íntimo dela com o intuito de ter uma relação sexual entre ele e ela. Qual é o crime? Estupro. Princípio da construção, né? Crime mais grave, absolve menos grave. Pode ser? Pode. Estou interpretando do meu jeito. Acabei de montar um roteiro de aula aí. Falando de 18 minutos já. Tá, aí eu já dei vários exemplos, eu acho que ficou fácil entendimento. Vamos lá. Aí, tá aqui. Ó. Aqui é um mapa mental bem simples, sem nenhuma dificuldade. Vamos lá. Classificação doutrinária. Crime simples, ofende um único bem jurídico, como crime comum, não se exige nenhuma qualidade específica do sujeito ativo, não se exige nenhuma qualidade de sujeito ativo. Bruno, quem é o sujeito ativo? O sujeito ativo é aquele que faz a conduta criminosa. E o sujeito passivo, Bruno, é o que suporta a conduta criminosa. Bruno, mas eu vi lá que ainda tem incisos e parágrafos. Deixa eu ver se tem. Não, tem um parágrafo, né? Parágrafo diz: a pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado com agente que mantém ou tinha relação afete uma vítima a fim de vingança. Aqui nesse parágrafo primeiro, o sujeito passivo pode ser crime bipróprio ou bicomum, comum. Porque basicamente esse parágrafo primeiro aqui,
é a pornografia de vingança, né? Eu dei os exemplos das namoradas, do namorado. Existe sim uma qualidade específica dos dois. Os dois têm que estar juntos. Tinha que estar junto. Tem que ter uma relação afetiva. Vamos ver. Crime formal de consumação antecipada não se prolonga no tempo? Não se prolonga no tempo não, tá bom? Crime de dano tem, de intimidade sexual, pode ser um crime de dano também. Crime de forma livre, admite vários meios de execução. Como eu sempre disse em todos os meus vídeos, criatividade aí diversas até para se cometer um crime. Crime comissivo, sim, uma ação, não uma omissão, não um não fazer, sim. Bruno, pode ser uma omissão? Pode. Dá um exemplo. Vamos aqui dar um exemplo. Não sei nem um exemplo para dar nessa omissão. Suponhamos aí que o policial para um carro no meio da rua e para um carro e tem fotos aí de uma mulher de um ex-policial que é rival a ele. E nada faz, deixa o cara passar. Uma omissão seria isso? Em vez de ele fazer uma ação, ele faz um não fazer e prender esse cara com essas fotos da mulher do policial rival que ele tem um desafeto. Seria isso? Eu não sei. Difícil aplicação na prática? Pode ser. Esse exemplo aqui que eu dei do policial. Crime unissubjetivo ou unilateral ou de concurso eventual, coautoria, participação, concursos de agente, sim, admite aí. Admite várias coisas. Crime plurissubsistente, fracionamento da conduta, intercrimes, conatos. É isso mesmo. O bem jurídico protegido. Deixa eu ver. Deixa eu ler. Elemento subjetivo é o dolo. Não se tem aí divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável ou cena de sexo de pornografia culposa, tá bom? Tentativa é possível, sim, né? Mas no caráter, vou supor, a tentativa é possível, deu o exemplo lá, plurissubsistente, fracionamento da conduta, intercrimes com naso. É possível? Não vai responder na mesma proporção do crime consumado, não. Vamos lá, vamos dar continuidade, já falei durante 23 minutos, só que aí nós temos que pensar o quê? Nos núcleos do tipo previsto lá nos verbos do caput, temos que prestar o preço na conduta de oferecer. Deixa eu ver, cadê? Oferecer, deixa eu ver. Oferecer não é possível com nato, porque há um caráter individual do sujeito ativo, ele age unilateralmente, tá bom? Agora nessas outras condutas aqui é possível. Conatos, tentativa de expor a venda, antes dele expor a venda, antes de vender, antes de transmitir, a polícia pega ele. Antes dele disponibilizar no site de vendas aí, tentativa. Antes de trocar, ele pega trocas de mensagem. A polícia, por meio de uma investigação, a Polícia Civil, por meio de uma investigação aí detalhada, pega trocas de mensagem aí entre o sujeito ativo e quem vai fazer a troca ali. Na conduta de oferecer, ele age unilateralmente, não é possível com natos. Tentativa de oferecer. É complicado, né? Aí eu expliquei lá, nos núcleos do tipo previsto lá nos verbos, na conduta de publicar, o crime aqui ele pode ser permanente, ou seja, ele se prolonga no tempo. Enquanto está publicado lá na internet, o crime está se consumando no tempo aí, tá bom? Aí distribuir, expor a venda.
Vamos dar continuidade aí. Vamos dar continuidade. Eu falei do objeto material, acho que eu não falei do objeto material. Tá, objeto material, fotografar, vídeos. O objeto material para conduta criminosa é fotografar vídeo e registrar audiovisual, né? Basicamente, bem jurídico. É a dignidade sexual. Basicamente, os objetos materiais aí que a pessoa ela utiliza para se valer desse crime é fotografias, isso eu entendi bem aqui, né? Fotografias, vídeos e registro audiovisuais. Com o intuito de quê? De divulgar. Ele divulga, ele disponibiliza, ele transmite ao vivo? Pode ser também, ele vende, ele expõe à venda, ele bota em um site aí de mercado, pode ser também. Ele distribui, pode ser também. Ele publica, aqui é que o crime é permanente, ele vai se prolongando no tempo, tá bom? Enquanto estiver ali publicado na internet, tá se consumando. Eu acho que é só. A consumação se dá quando? Nas condutas aqui, ó, crime formal, consumação antecipada, ó. Expor à venda, vender, transmitir, disponibilizar, distribuir, publicar. Aí vamos lá. Qual é a ação penal pública? Qual é a ação? A ação penal pública incondicionada. O Ministério Público ficar sabendo que você está divulgando cena de estupro ou cena de estupro de vulnerável, ele vai te denunciar aí, vai se abrir investigação, havendo os requisitos aí de crime, né, fato típico anti culpável, né, para alguns é culpável, ele vai aí te denunciar. Por qual crime? É esse crime aqui. Bruno, e a polícia militar? Também. Polícia Civil? Também. Delegado ficar sabendo também. Bruno, a polícia civil, a polícia militar ficou sabendo aí que eu estou divulgando. Não, ela vai avisar o delegado, alguma autoridade superior, para se encaminhar as devidas providências aí sobre isso. Bruno, se ele não fizer, ele age de forma omissa, não fazer, em vez de ser ter uma ação, uma ação de fazer, ele faz um não fazer, uma omissão. Isso aí, difícil aplicação. Essa linguagem aqui que eu falo, jurídica, essa linguagem para se explicar esses crimes aqui, é linguagem de um bom advogado, só advogado criminalista fala desse jeito. Eu falo aqui, um bom advogado mesmo. Advogado, especialista nessa área aqui. Tem esta linguagem aqui que eu estou falando. Algumas pessoas que talvez vão assistir, não sei se alguém assiste esses vídeos que eu tô postando, mas que se vão assistir algumas coisas que vocês não vão entender mesmo, tá bom? É complicado para compreender, tá? Esqueci de botar que é um crime instantâneo. Consumação antecipada também, mas não se prolonga no tempo. Vamos lá. E a pornografia de vingança? Bruna, a pornografia de vingança basicamente foi o que eu expliquei lá, né? É um bipróprio. Existe uma qualidade específica? Sim, eles têm que ser casais separados. Eram casais, agora não são mais, né? Aí eu dei o exemplo lá dos rapazes. Bem no comecinho eu dei os exemplos, né? Assim, aumenta, vamos ler aqui comigo para ficar claro o que eu estou falando. Parágrafo primeiro. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com a fim de vingança ou humilhação. O que nos interessa aqui ó, tenha mantido relação íntima de afeto, ou seja, que é ex-marido, ex-namorado filma aí, tem registro de fotos de relações sexuais dos dois, tem.
Aí ele, depois de um bom tempo, ele liga para a namorada com o intuito de, quê? De humilhar ela. Fala, olha, eu quero 10 mil reais, qual é o crime? 218 linha C ou extorsão. Crime mais grave, absorção maior grave. Aí eu ligo para ela de novo falando que, olha, se você aí não ter relação sexual comigo de novo, eu vou divulgar essas fotos. Qual é o crime? Estupro. Ele ameaçou ela para ter condição carnal, tá? Foi o mesmo exemplo lá que eu dei, tá? Vamos só ler o caput aqui para ficar bem claro. Vamos lá. Ó, oferece, ele troca, ele disponibiliza, ele transmite, ele vende, ou ele expõe à venda, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática. Olha, qual são o meio? Ele fotografa, ele filma, outro registro audiovisual que contém a cena de estupro. Aí eu falei, é basicamente o que? É o 213 e o 217 linear. Cena de estupro e estupro ou de estupro de vulnerável. O que tem que ter nesses vídeos? Cena de estupro. Só de estupro? Não, estupro de vulnerável também, lá do 217. Eu expliquei nos vídeos anteriores. Aí vamos dar continuidade, vamos interpretar aqui ao pé da letra cada verbo. Bruno, nesses vídeos tem que ter o quê? Cena de estupro? Tem também. Cena de estupro de vulnerável? E que faça apologia ou induza a sua prática. Aí eu dei o exemplo, X vídeo. Ficar compartilhando aí vídeos no WhatsApp aí, pode configurar esse crime aqui, né? Porque fala-se assim, faça apologia. Faça apologia a uma cena de estupro, cena de sexo, de X vídeo, atrizes pornôs aí que fazem, né não? Assim, ao meu ver, pode ser? Não, difícil aplicação na prática? Possível. Ou impossível? Não sei. Aí, né, continue não. Olha o que diz a vai. Faça apologia ou induza a sua prática. Você está compartilhando aí vídeos de X vídeo no WhatsApp, você induz a prática aí de estupro ou de estupro de vulnerável. Assim, ao meu ver, eu estou pegando e estou interpretando, tá bom? Se posso estar errado, me questione aí no comentário aí, ou me manda um oi no WhatsApp aí para nós argumentar alguma coisa, tá bom? Ou sem o seu consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornográfico. Basicamente é isso. Bruno, cabe um benefício aqui? Eu acho que cabe. Qual é a lei? A lei 9.099? Qual é a suspensão condicional do processo? Exercício regular do direito. Bruno, isso eu compartilho de um artigo científico aí, jornal, de estupro de vulnerável. O fato é atípico, tá? Exercício regular do direito. É um excludente da ilicitude. Por exemplo, eu faço um artigo de revista ou jornal contendo aí, nesse artigo, estupro de vulnerável ou estupro, né? Um caso contendo estupro ou estupro de vulnerável. Faço um artigo científico, faço um TCC, tá? Se for menor de 18 anos, tem que ter autorização. Basicamente, sim, esse crime para mim é fácil entendimento, tá bom? Se eu tiver errado alguma coisa, vocês percebem aqui nos vídeos que eu não estou editando. Eu me preparo uns 15, 20 minutos antes de fazer esse vídeo aqui. Eu estou falando aqui, eu estou soltando coisa, eu não tô editando vídeo não, tá bom? Algumas coisas eu posso errar, mas eu vou reverter a situação e falo certo. Já são 11h47, eu vou ver aqui qual é o roteiro de aula que eu vou seguir. Eu não sei qual é o próximo crime, deixa eu ver aqui, tá? Silêncio agora, só um pouquinho.
Eu voltei, tá? Eu vou ver, eu tava vendo aí os crimes, acho que só tem mais, se der tempo, tem acho que mais três crimes sexuais. Só que aqui os crimes sexuais que eu vou explicar, se eu for explicar daqui para frente, não são contra os menores, tá? Vulneráveis, são outros. Então é isso, eu vou ver aqui no roteiro de aula qual é o crime que eu vou explicar e vida que segue. Eu acho que esse crime aqui ele ficou bem explicado. Então vamos lá, só tem uma coisa para falar para vocês. Talvez eu vou postar esse vídeo agora, já são 11h48. Se der tempo de explicar outro crime ainda hoje, eu vou postar, tá bom? Então é isso. Fui!